começamos hoje a entrevistar todos os candidatos a conselheiro tutelar aqui da cidade de Ribeirão. O primeiro a ser entrevistado é Josinaldo, número 17. Josinaldo, por que você quer ser conselheiro tutelar? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui sendo entrevistado. Agradecer também a você por essa oportunidade. E respondendo a sua pergunta, porque eu quero ser conselheiro tutelar, eu quero ser conselheiro tutelar porque eu vejo a necessidade hoje no nosso município, na nossa cidade, de haver uma renovação, tendo em vista que essa atividade, essas atribuições do conselheiro tutelar, elas com mais autoridade, com mais transparência. E hoje eu me disponibilizei, tanto hoje como nesse processo de escolha, para ser candidato a conselho tutelar, para zelar, primeiramente, conforme está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes ribeirãoenses do nosso município. Certo. Resumidamente, o que faz um conselheiro tutelar? O que faz um conselheiro tutelar, primeiramente, é ele ter, acima de tudo, um conhecimento do estatuto, porque não adianta a pessoa se prontificar, querer, não se limita somente a querer ser conselheiro tutelar. O que faz um conselheiro tutelar é ele ter conhecimento do estatuto da criança e do adolescente. Segundo, ele ter responsabilidade, é outra virtude que um conselheiro tutelar ele tem que ter e que faz uma pessoa ser conselheiro tutelar. E em terceiro ponto também tem que ter coragem, não deve ter medo, mas tem que ter coragem para ser um conselheiro tutelar. Acima de tudo, como eu disse no começo, a pessoa deve ter conhecimento da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, para se tornar um conselheiro tutelar. Certo. A profissão de conselheiro tutelar, em alguns locais, é considerado uma profissão de risco. Que riscos são esses? A função do conselheiro tutelar, tanto no nosso município como nacionalmente, ela existe e está sujeita a esses riscos. A sua pergunta foi: que riscos são esses? O conselheiro tutelar ele vai lidar com situações que realmente ela vai como consequência dessas situações gerar alguns riscos. Que riscos são esses? Quais são esses riscos? Justamente vou fazer aqui uma rápida analogia. Você tem um caso em nossa cidade de uma pessoa de maior abusando de uma criança de 7, de 8 anos. O conselheiro tutelar ele deve atuar aí dentro da lei, atendendo essas crianças, conforme está nas atribuições no artigo 136 do ECA. E, consequentemente, a gente, como conselheiro tutelar, tomando ação para encaminhar uma denúncia dessa, isso vai gerar um risco porque aquele malfeitor, aquele estuprador, aquela pessoa que está tentando cometer esse crime, ele vai tentar, como é natural e somos sabedores, em muitos municípios, querer o conselheiro tutelar, como existem registro aqui em nossa cidade de conselheiros tutelares antigamente que já foram vítimas de ameaças. Então, esses são os riscos muito grandes que existe para um conselheiro tutelar. Certo, já me vai ler a pergunta aqui, a quarta pergunta. No caso de ser eleito, que mostrar à população em nível de trabalho? A gente sabe que existem muitas crianças nas ruas, entrando em festas, bares que são proibidos. O que fazer se for eleito? A sua pergunta é uma pergunta muito importante. A nossa cidade, o nosso município, e você fez menção de algo muito importante aí, que realmente na nossa cidade, aqui no município, existem muitas crianças na rua. Qual é o papel do conselheiro tutelar nesse caso, de acordo com o ECA, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Juntamente com o governo do município, com a prefeitura, o conselheiro tutelar ele deve recorrer à assistência social, fazer requerimento
ir atrás para ver programas para que isso seja sanado por meio do governo do município. O conselheiro tutelar, ele não tem a obrigação de pegar as crianças na rua e tirar da rua, mas ele tem o dever de estar no pé do governo, cobrar do governo políticas públicas, políticas que dê condições para que essas crianças estejam em ambientes de lazer, de esporte, e políticas públicas sociais para tirar essas crianças da rua. Certo. Josinaldo, você tem 30 segundos para você dizer por que a população deve ir às urnas para votar em você. A eleição será no dia 6 de outubro, será no Sônia Lustosa, e eu quero convocar você, ribeirãoense, para ir votar em mim, Josinaldo. Sou um jovem, sou responsável e o meu lema é esse: com Deus na frente e responsabilidade, eu vou zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes ribeirãoenses. Número 17, me dê essa oportunidade que com responsabilidade eu vou desempenhar o papel de conselheiro tutelar. Obrigado.